Prosseguindo no estudo do Tribunal de Cristo, vamos agora estudar sobre o capítulo 6 do material didático, que diz: quem não receberá galardão? Veja os exemplos que a Bíblia descreve que não receberão galardão. Número 1, os que dão esmolas para serem vistos. Essa daqui é a questão, talvez chave, né? Ou seja, a pessoa fazer alguma obra para ser visto pelos homens. Então diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Por quê? O galardão deles, na verdade, é manifestado na glória dos homens, ok? Eles fazem nas ruas, nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Esse é o galardão deles. Enquanto Jesus está prometendo outro galardão, né? Número 2, os que oram para serem vistos. E aqui, claro, oram se aplica a todo o trabalho que a pessoa faça no reino de Deus, mas pensando no seu líder, no seu pastor, ver. Se você pensar em Deus, você vai fazer muito mais do que se você pensar no seu pastor. Então veja, ou no seu líder, né? Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, a pessoa não está olhando para os homens. O sentimento todo é trabalhar para Deus. Deus é que vê o nosso trabalho. Como nas palavras de João, né? Se você pensar sempre em glorificar Jesus, trabalhar pelo Evangelho, João dizia: convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, não importa o que os discípulos pensam de mim, não importa o que os sacerdotes diziam dele, na verdade ele já estava ali no deserto, de uma certa forma, sendo diminuído, porque ele era para estar lá no templo. Por que ele não estava no templo? Nós não podemos responder com precisão, mas pode ser por causa de Herodes, porque os Herodes, eles controlavam os sacerdotes, eram eles que determinavam quem seria o sumo sacerdote. A história diz isso claramente. Diz que teve um momento que o imperador romano, César, chegou e disse: você será o sumo sacerdote. Então pense em um político como Herodes, determinando quem seria o líder religioso. Talvez seja um motivo, talvez, porque a Bíblia não diz claramente, que João não estava lá no templo. Não tinha espaço para um homem como ele que criticava Herodes. Pois bem, vamos ler agora em Mateus 25, versículo 24 a 29, número 3, os que enterram talentos. Versículo 24. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então vamos lembrando que talento era um dinheiro, né? Era uma moeda, tá ok? Mas essa parábola está simbolizando algo que Deus nos deu e que nós temos que trabalhar, ou seja, a partir de um talento que Deus nos deu, nós podemos desenvolver esse talento. Tem pessoas que Deus encheu de graça para ensinar, mas a pessoa realmente, ela, ou por timidez ou por medo, eu conheço pessoas assim, ele não ensina, porque ele não confia nele.
Ele tinha que trabalhar esse talento, né? Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, se nós não desenvolvermos o talento, o dom, a dádiva que Deus nos deu, Deus vai então passar essa dádiva a outro. Número 4. Os que só amam aos seus amigos. Mateus capítulo 5, versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, Jesus está dizendo que nós devemos amar a todos. E isso nos gerará um galardão especial diante de Deus. E nós sabemos que não é fácil amar a todos, porque nessa vida existem pessoas que, claro, tentam nos prejudicar. Às vezes é um ímpio tentando prejudicar o evangelho, às vezes é até um irmão em Cristo. O apóstolo Paulo disse que havia concorrência, né? Pessoas que concorriam com ele na pregação do evangelho. Então, infelizmente, existem aqueles que trabalham para prejudicar. Nós temos que amar a todos. Número 5, os que pregam a Cristo por inveja e porfia. Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 17. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. É inacreditável isso acontecer no reino de Deus, né? Entre aqueles que se dizem justos, que se dizem cristãos, né? Mas infelizmente está aqui provado que acontece sim. Agora,